Qual capim plantar na minha fazenda? Qual capim é melhor? Piatã ou Braquiarão? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato. Qual capim é melhor? Braquiária Piatã ou Braquiarão Marandu? Vamos lá. Nome comum, nós temos aqui a Braquiária Brisanta cultivar Marandu. O nome comum é Braquiarão. E a Braquiária Brisanta cultivar Piatã. Nome comum Piatã. São duas braquiárias brisantas. Uma cultivar Marandu, outra cultivar Piatã. Mas são duas brisantas. Braquiarão, origem na África, Zimbábue. Lançado em 1984 pela Embrapa, gado de corte. Piatã, origem também da África, da Etiópia. Lançado em 2007 pela Embrapa, gado de corte. Em relação à fertilidade do solo, o Braquiarão e a Piatã exigem solos de média fertilidade. Então, nisso, elas são iguais. Em relação à saturação por base na camada de 0 a 20, isso tem a ver com a tolerância à acidez do solo. Tem a ver com a necessidade de fazer calagem. Tanto o Braquiarão quanto o Piatã exigem, no mínimo, uma saturação por base do solo de 40%. Então, o mínimo que você tem que fazer é levar a saturação por base do seu solo para 40% para essas duas gramíneas. Ambas apresentam uma boa resposta à adubação, tanto o Braquiarão quanto o Piatã. Ambas têm uma média tolerância à acidez do solo. Então, foi o que eu falei, tem que levar a saturação por base para 40%. Em relação à tolerância à seca, vem a primeira diferença. A Piatã tem uma alta tolerância à seca. O Braquiarão já tem uma média tolerância à seca. Então, para a seca, o Piatã é melhor. O Piatã consegue manter o valor nutricional melhor na seca, proporcionando um maior ganho de peso dos animais na seca. Tanto que é a gramínea ideal para fazer vedação de pastagens. Então, o Piatã ganha nesse quesito. Uma maior tolerância à seca que o Braquiarão. Em relação à tolerância ao frio, ambas apresentam uma baixa tolerância ao frio. Em relação a solos mal drenados, tanto o Braquiarão quanto o Piatã apresentam uma baixa tolerância a solos mal drenados, sendo que o Braquiarão apresenta muito baixa tolerância a solos mal drenados e o Piatã um pouco melhor. Mas ambos exigem solos bem drenados, tá? Em relação à chuva, ambas exigem uma precipitação acima de 800 milímetros ano. Em relação à resistência a cigarrinhas típicas de pastagens, que é a D2, que é a Azulha, ambas apresentam uma alta resistência a cigarrinha típica de pastagem. Em relação à resistência à cigarrinha da cana, que é a Marranarva. Então a cigarrinha da cana não é cigarrinha típica de pastagem, é cigarrinha da cana, mas eventualmente a cigarrinha da cana passa a atacar as gramíneas. Então ambas apresentam uma baixa resistência à cigarrinha da cana. Tempo de formação semelhante, em torno de 40 a 90 dias, tanto para o Braquiarão quanto para a Piatã. Em relação à rapidez de cobertura do solo, também ambas apresentam uma boa rapidez de cobertura do solo, tanto o Braquiarão quanto a Piatã. Em relação ao florescimento, outro diferencial. O Braquiarão tem um florescimento médio, e já o Piatã tem um florescimento precoce. Pessoal, explica melhor isso aí. O que acontece? O Piatã, ele vai florescer em janeiro e fevereiro. Quando a planta floresce, lança semente, ela diminui o valor nutricional dela. Então, o Piatã florescendo precocemente, em janeiro e fevereiro, quer dizer que você pode vedar ela a partir de março. Março, abril.
Você vai vedar ela a partir de março, que ela vai ter ela vai proporcionar um bom valor nutricional do pasto vedado, porque ela já floresceu em janeiro. Então tem a vantagem, quando você está vedando ela, que é em março e abril, para fornecer para seca, ela já floresceu. Então você vai ter um pasto de melhor qualidade, vai ter um pasto vedado de melhor qualidade. Se eu vedar um piatã em março, vedar aí por 70 dias, de março até abril, final das chuvas. Então esse florescimento precoce é uma vantagem para o piatã em relação a pasto vedado. É uma desvantagem em relação ao uso desse pastejo nas águas, que ele vai estar florescendo no meio do período chuvoso, que diminui um pouco o valor nutricional da gramínea. Mas é uma vantagem em relação à vedação de pasto, porque eu vedo pasto a partir de março. E ele já floresceu, vai ter uma gramínea de boa qualidade para a época seca do ano. Por isso que o piatã é ideal para a vedação de pastagens. E o braquiarão ele começa a florescer em março, justamente quando eu estou vedando o capim. Então vai ter uma forragem de valor nutricional mais baixo na época seca do ano. Então, em relação a esse quesito, o piatã tem essa vantagem de fornecer um pasto de melhor qualidade, um pasto vedado de melhor qualidade, por ter esse florescimento mais precoce. Em relação ao número de plantas viáveis, 40 dias após o plantio, tanto o braquiarão quanto o piatã tem que ter em torno de 20 a 40 plantas por metro quadrado após o plantio, né? Germinando de 20 a 40 plantas por metro quadrado. Em relação à produção de matéria seca, tanto o braquiarão quanto o piatã apresentam o mesmo potencial de produção de matéria seca. Esse potencial depende da adubação de pastagem, da sua precipitação pluviométrica, do regime de chuva, da fertilidade do seu solo, que varia de 8 a 20 mil quilos de matéria seca por hectare ano para as duas. Em termos de proteína bruta também, em termos de proteína bruta nas águas, os dois são semelhantes, em torno de 9 a 10% de proteína bruta na parte de matéria seca, tanto para o piatã quanto para o braquiarão marandu. Então um bom teor de proteína para ambos. Na seca também um teor de proteína bruta semelhante, de 7 a 8% para o braquiarão e para o piatã. Em relação à digestibilidade nas águas, os dois também são semelhantes, 55 a 65% de digestibilidade, que é uma coisa muito boa, que vai promover um bom ganho de peso. E na seca, o piatã é superior ao marandu, porque ele tem mais folha. E é lógico que ele faz aquele florescimento precoce, ele vai gerar uma forrageira de melhor qualidade na seca também, tá? Então o piatã na seca tem um valor nutricional melhor, porque ele acumula mais folha. E folha é mais digestível que talo. Então o piatã ganha em relação à digestibilidade na seca, se comparado ao braquiarão. Em relação à ensilagem, o braquiarão não tem aptidão para ensilagem, o piatã tem. Então mais uma opção aí. Em relação à fenação, os dois têm aptidão para a fenação, tanto o braquiarão quanto o piatã. Em relação ao ganho médio diário nas águas, o piatã ele é praticamente semelhante ao braquiarão, mas o braquiarão ainda pode apresentar um ganho médio diário melhor nas águas, de 600 a 800 gramas por dia, o piatã de 600 a 720 gramas por dia. Ponto para o braquiarão. Agora, em relação ao ganho de peso na seca, o piatã ganha, porque o piatã acumula uma forragem de melhor qualidade para a época seca do ano, um ganho de peso aí chegando a 380 gramas de ganho médio diário por dia na seca para o piatã e 300 gramas para o braquiarão. Então já é um ponto a mais para a outra gramínea, o piatã. Em relação à taxa de lotação, o braquiarão, tá, ele consegue uma taxa de lotação maior se comparado com a outra gramínea. O braquiarão em torno de 3 a 4 UA por hectare, o piatã em torno de 2,7 a 3,3 UA por hectare nas águas. É lógico que isso pode ser aumentado com adubação, tá? Ou diminuído sem adubação também. Em relação na seca, as duas são iguais, né? A taxa de lotação na seca ficou de 1,2 UA por hectare para o braquiarão e para o piatã. Em relação ao primeiro pastejo, ambas são bastante semelhantes, em torno de 40 a 90 dias para o primeiro pastejo, tá? Usar animais leves.
Em relação ao pastejo contínuo, manter tanto o braquiarão quanto o piatã na altura de 30 centímetros. Então, se passar de 30, coloca mais animal no pasto. Se baixar de 30, tira animal do pasto. Então, manter na altura de 30 centímetros no pastejo contínuo. E no pastejo rotacionado, vai entrar com 30 e sair com 15, né? Tanto para o braquiarão quanto para o piatã. O animal vai entrar no piquete quando tiver com 30 centímetros e vai sair com 15 para deixar o resíduo de folha. Quais são as vantagens do braquiarão, do braquiária marandu? Uma boa resistência à cigarrinha de pastagem, uma elevada produção de forragem, boa cobertura de solo, abafa bem as invasoras, responde bem à adubação, tem um fácil manejo, é uma gramínea que já está aí desde 1984, então tem que respeitar o braquiarão, o marandu. Desvantagem que não é resistente à cigarrinha da cana e não tolera solos mal drenados, então é para solo bem drenado. E quais são as vantagens da piatã? Uma elevada taxa de crescimento foliar, uma maior disponibilidade de folhas sobre pastejo, uma boa resistência também às cigarrinhas típicas de pastagens. E pelo fato de ter mais folha, ela vai proporcionar um melhor acabamento de carcaça nos animais, um maior valor nutricional, durante o período seco. É um capim ideal para vedação de pastagem, porque ele tem esse florescimento precoce. Então, o piatã é um capim ideal para a época seca, para você fazer pasto vedado, para fornecer um proteinado e ter um bom ganho de peso na seca. Então, como já falei, é um capim de florescimento precoce, por isso que ele é ideal para fazer vedação de pastagens. Você vai vedar o capim em março para fornecer na seca, e esse capim vai gerar aí uma forragem de boa qualidade, de alta qualidade na época seca do ano. A desvantagem é que o piatã tem uma baixa resistência também à cigarrinha da cana, assim como o marandu tem, e não tolera solos mal drenados, assim como o marandu também não vai tolerar. Então, qual capim plantar na minha fazenda? Braquiarão ou piatã? Plante as duas. Uma complementa a outra. O braquiarão já está presente em várias propriedades. Não precisa tirar o braquiarão para colocar o piatã. Você vai em algum pasto degradado que você precisa renovar, pode plantar o piatã como uma boa opção para pasto vedado na época seca do ano. Então, qual capim plantar na fazenda? Os dois. Tem o braquiarão e tem o piatã. São duas excelentes gramíneas. Uma complementa a outra. O piatã promovendo um pasto vedado de melhor qualidade, um maior ganho de peso na seca. O braquiarão com a maior taxa de lotação nas águas, com maior ganho de peso nas águas. Excelente gramínea forrageira. Ambas com boa resistência à cigarrinha de pastagem. Ambas com bom ganho de peso, ambas cobrindo bem o solo. Então, chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre essas duas importantes cultivares de Braquiária brisanta. Se essa aula foi interessante para você, se te ajudou de alguma forma, então curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Faça essa corrente do bem. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, seus negócios, sua fazenda. Que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus, e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.